Fala pessoal, João Pedro Fará aqui do Tática Vascaína, voltando aqui para falar um pouco das especulações de mercado esse período sem jogos. A gente vê aí que tem algumas notícias rolando, rumores também de que o Vasco estaria interessado, por exemplo, no John Arias, jogador colombiano. Será mesmo que isso vai acontecer? O Brenner, que era jogador do São Paulo, passou pelo Fluminense, um jogador de extrema confiança do técnico Fernando Diniz, e também o Douglas Luiz, né? São aí alguns rumores, algumas especulações que vem rolando nesse período sem jogos. Vamos falar um pouco de cada um desses jogadores aqui, mas antes pedir para você se inscrever aqui no canal do Tática Vascaína. É muito importante a sua inscrição para fazer o canal crescer cada vez mais, retomando agora os vídeos mais longos para você que já me segue. Falando do John Arias, é claro que seria um jogador que dispensa qualquer tipo de apresentações. Pelo Fluminense, um jogador versátil, muito forte no contra um, sabe jogar pelos dois corredores, direito, esquerdo, joga por dentro. E o próprio técnico Fernando Diniz já disse, na época que ele tinha saído do Fluminense, que o John Arias chegou muito tímido, sem entender que ele tinha um talento que era muito forte. Foi desabrochar pelo Fluminense depois na segunda temporada. Para mim, daquela equipe que venceu a Libertadores da América e a Recopa, era o melhor jogador. E se chegasse para o Vasco, seria um jogador que, para mim, seria o melhor jogador da equipe. No Wolverhampton, que é o lanterna da Premier League, não tem tanto espaço. Acaba que, por estar nessa situação lamentável no campeonato inglês, pode sim rolar o interesse dele voltar para o Brasil, no técnico de sua confiança. Mas eu estou trazendo aqui que são apenas especulações. Não conversei com ninguém me confirmou nada disso, mas é claro que chegaria com um salário muito alto se fosse chegar, e obviamente teria concorrência de outros clubes como Flamengo, Palmeiras. Mas nessa equipe do Vasco, sendo ele o jogador inclusive que indicou o Andrés Gomes para o Vasco, confessado pelo próprio Diniz, ele poderia jogar por dentro, pelo corredor esquerdo, e daria mais força para essa equipe. Falando agora do Brenner. Brenner é um jogador que a gente sabe que no São Paulo, naquele ano principalmente que São Paulo foi vice do Brasileirão, conseguiu ser esse atleta que dava profundidade à equipe do Diniz, coisa que o Vasco sofreu muito em 2025. Será que esse é o jogador que o Vasco vai fechar? Eu gosto dele, é um jogador que para mim não resolve, mas ajudaria bastante. E agora fechando, passando para essa última especulação, o Douglas Luiz, né? Estou gravando aqui improvisado apenas para retomar o canal. Douglas Luiz é um jogador tecnicamente diferenciado para o futebol brasileiro. Sobraria, além de tudo, tem identificação com o Vasco. Um ponto importante, foi convocado em praticamente todas as convocações do Diniz enquanto passou como técnico da seleção brasileira. No Nottingham Forest não tem muito espaço, e ele é um jogador que é da Juventus, foi emprestado para ter rodagem, mas não conseguiu na equipe inglesa. Voltar para o Vasco, talvez seja uma das possibilidades para a carreira do Douglas Luiz, que ainda acredito, imagino eu, que vai jogar na Copa do Mundo. E como ele jogaria no Vasco da Gama? Seria um jogador para parar o aeroporto? Eu acho que sim. Sabe jogar como 5, sabe jogar como 8, dando mais volume de jogo, e aí poderia jogar ao lado de Thiago Mendes e Barros, poderia jogar Thiago Mendes, Barros e também o Douglas Luiz. E é claro que é um jogador que, com a bola nos pés, finalização a longa distância, cobrança de falta, sobra no futebol brasileiro, inversão de corredor. Eu gostaria de ver sim o Douglas Luiz, John Arias e Brenner, mas claro, essas são todas especulações de um Vasco que, na minha visão, está olhando muito bem o mercado, se forem eles os alvos. Quero saber o que você acha desses jogadores, como eles encaixariam nessa equipe, e claro, se inscrever aqui no canal do Tática Vascaína, porque eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar. Em 2026 vem muita notícia boa por aí.